Bom dia, em nome de Jesus, graças a Deus. Que bom que vocês estão aqui, mesmo com esse friozinho. Aqui estamos nós na presença de Deus, buscando a presença dEle que é maravilhosa, a presença dEle que nos levanta, que nos dá a vitória em nome de Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez e nos trouxe para diante da presença dEle. E eu tenho a certeza que Ele está neste lugar para blindar a nossa vida, para blindar o nosso coração. Que pena que algumas pessoas não puderam estar aqui nesta manhã, talvez devido ao frio. A turma prefere às vezes vir até um pouquinho à noite. Mas aqui estamos nós, porque nós não olhamos para tempo nem para circunstância, mas olhamos para Deus. E eu tenho a certeza que Ele está aqui, neste lugar, nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Bom dia a você também que nos acompanha pela live, que a presença do Senhor venha te blindar e te restaurar aqui nesta manhã, que você venha ser visitado pelo Espírito Santo, porque Ele se faz presente no meio de nós. E nesta manhã, nós iremos adorar o nome dEle, por mais um dia de oportunidade, por mais um dia poder estar diante dEle, por podermos começar no primeiro dia da semana diante dEle, e nós sabemos que Ele está no controle e está cuidando de tudo, em nome de Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos, abrir o nosso coração nesta manhã, e agradecer a Ele, buscar essa presença que é maravilhosa, em nome de Jesus. Meu Deus, diante da Tua presença, nos colocamos aqui nesta hora, e para nós, Senhor, é um privilégio poder falar contigo, poder estar na Tua presença, te adorando, te servindo, meu Deus, podendo colocar o nosso coração diante do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade a qual nós temos mais uma vez de poder estar na Tua casa, cultuando, te servindo, Senhor, aprendendo contigo e o mais importante, Pai, buscando a vida eterna, meu Pai, buscando, Pai, estar juntamente contigo naquele dia, meu Deus, nos preparando, Pai, para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra, meu Deus. Venha nesta manhã visitar a Tua igreja, venha nesta manhã, meu Pai, falar com o Teu povo, falar com os Teus filhos. Aqui estamos nós, Senhor, porque nós temos esse entendimento da importância que é estar diante do Senhor, a importância que é, meu Pai, parar para te ouvir, para aprender, meu Deus. Nos perdoe pelas vezes, Pai, que andamos fora dos Teus caminhos, que andamos, Senhor, longe da Tua presença. Mas aqui nesta manhã estamos nós, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que não podemos continuar nossa caminhada sem o Senhor, porque entendemos, Pai, qual é importante, Pai, andar junto com o Pai, ouvir a voz do Pai. Oh, Senhor, venha nesse momento com o Teu Espírito Santo, Pai, nos visitando, nos tocando, meu Pai. Preencha a nossa vida, preencha, Pai, esse vazio do nosso coração. Venha, meu Pai, com o Teu poder, com a Tua presença agora, nos levantando, nos transformando, meu Deus. Nós não queremos estar na Tua presença por estar, mas queremos estar na Tua presença por entendimento. Queremos estar na Tua presença, Pai, porque nós Te amamos, porque somos dependentes do Senhor, independente daquilo que temos ou que iremos alcançar. Nós Te buscamos, Pai, porque nós Te reconhecemos como Deus da nossa vida, como Deus da nossa família, Senhor. Que o Senhor possa nos tratar aqui nesta manhã,
Que o Senhor possa, Pai, fazer uma limpeza nos nossos corações, na nossa vida, Pai. Porque o nosso coração é a tua morada. Porque o nosso coração, meu Pai, nós entendemos que tem que estar limpo para o Senhor entrar e habitar em nós, Senhor. Habita no meio da tua igreja nesta manhã, meu Pai. Habita no meio dos teus filhos. Ouça a oração deste homem, desta mulher, que aqui nesta manhã, ó Deus, está se apresentando ao Senhor. Ouça a oração deste pai, desta mãe, deste filho, Pai, que neste momento, Senhor, busca a tua presença, que está entregando, Pai, o primeiro dia da semana na tua presença, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que quando começamos bem, nós também terminamos bem. Porque nós estamos colocando na tua presença, Pai, diante do Senhor. E é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem trata, é o Senhor quem sara. Venha nesta manhã, Pai, sarar todas as feridas. Venha nesta manhã restaurar tudo e a todos, em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, usa-me, eu sou sua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou o seu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Deus da Bíblia, Deus da palavra viva e eficaz, Deus que enviou Jesus, Deus que amou-nos de tal maneira, aqui estamos, consagrando a nossa vida no teu altar, porque nós já entendemos a importância de ter a vida no Senhor. Nós já entendemos a importância de ter a vida escondida em Ti, Senhor.
Por isso que nesta manhã nós estamos aqui, consagrando a nossa semana. Nós teremos o direito de viver um milagre esta semana, porque nós estamos colocando diante de Ti com temor e entendimento, consagrando o primeiro dia. Receba, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para vivermos algo que o Senhor tem para acrescentar em nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades e transgressões, e que o Senhor possa dar a oportunidade de recomeçarmos nesse dia, um recomeço, um tempo de restauração, um tempo de recomeçar, um tempo, meu Deus, de novos começos. Pai, nos leve para o outro nível, nós estamos aprendendo isso, então, meu Deus, que isso não seja, meu Deus, algo, meu Deus, aleatório, mas que seja algo com propósito. Nós cremos e queremos ir para o outro nível, e sabemos que o único que pode nos levar é o Senhor. Meu Deus, nós não queremos pular as etapas, nós queremos andar passo a passo, degrau por degrau, mas, meu Deus, dirigidos pelo Teu Espírito. Meu Deus, abençoe nossa família, abençoe nossos filhos, abençoe nosso cônjuge, abençoa o nosso trabalho, abençoa os clientes, abençoa, meu Deus, o patrão, abençoa, meu Deus, os autônomos, os funcionários. Abra as janelas do céu, derrama algo, meu Deus, para a nossa vida, quebra todo jugo, todo medo. Meu Deus, que o Senhor possa limpar a nossa vida e nos preparar para algo maior e melhor. Prospere, meu Deus, quebranta o coração orgulhoso, quebranta o coração magoado, meu Deus, quebranta o coração avarento, meu Deus, quebranta o coração medroso. Tem pessoas que ainda não se libertaram, meu Deus, do dinheiro, são escravas de mamon. Tem pessoas que ainda não se libertaram do álcool, pessoas que ainda não se libertaram das drogas, pessoas que ainda não se libertaram dos espíritos malignos. Mas, meu Deus, hoje pedimos ao Senhor, domina esse território, tira de dentro de nós aquilo que não te pertence. Livra o teu povo, meu Pai, no nome de Jesus. Aleluia, te adoramos, adore. Diga para Ele como é bom saber que o Senhor está aqui, como é bom saber que eu posso contar com o Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Te adoramos. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade
porquê. E eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Temer porque se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, eu creio que o Senhor tem algo para me entregar, algo para me fazer uma bênção maior, para que eu possa ser mais útil no teu reino. E eu sei que isso é possível somente aos que creem. Que a tua palavra possa entrar em mim e que ela possa renovar o meu entendimento e transformar o meu coração. Que eu possa receber a fé que a tua palavra pode produzir. Estenda a mão para a tua casa e ore pelos seus. Interceda. Repreenda o mal. Diga, diabo, você não vai tocar nos meus. Eu uso a autoridade do nome de Jesus para te repreender. A minha família não vai ser desunida. A minha família não vai ser destruída. A minha família não é vítima do medo, não é vítima dos vícios. Declare, eu não acredito no cenário que o diabo me mostra. Eu acredito na palavra que produz o milagre. Nós intercedemos, nós oramos, nós abençoamos os filhos e dizemos: os filhos são herança do Senhor. Aquilo que o diabo tem falado através de pessoas dessa geração está repreendido. Ao nosso filho, nossos filhos são herança, descendência poderosa, descendência poderosa, descendência poderosa. Declare: meus filhos são descendência poderosa. Esta é a palavra que temos crido. Descendência poderosa na terra, riquezas e fazenda haverá na tua casa. Declare: os meus filhos vão viver a justiça de Deus que permanece para sempre. Em nome de Jesus Cristo eu creio. O cenário não me derruba, o cenário não me desanima, pois eu sei em quem eu tenho crido. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, aleluia. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus entregou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago, cante. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus entregou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós.
e nos via redimidos no seu sangue, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço em sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas insistem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço em sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas insistem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quantos podem glorificar o Senhor? Amém, gente? Vamos aplaudir o Senhor. Glorificado seja o nome do Mestre. Bom dia, povo de Deus. Podem sentar todos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que vocês vieram para mais um dia na presença de Deus, com esse friozinho. E nem começou o inverno, hein, gente? Nem começou o inverno e já está esse friozinho, né? E no inverno a gente precisa se agasalhar bem para poder ficar bem. Amém, gente? Pessoal, nós começamos a semana passada uma série chamada Indo para o Outro Nível. Nós comentamos aqui algumas coisas importantes. Essa questão do ir para o outro nível. E quando você vai para um outro nível, Deus ele só pode te levar para um outro nível com entendimento. E quando você tem entendimento, você tem um refúgio. Quando você tem entendimento, você tem um socorro presente. Quando você tem o entendimento, você muda o passo com certeza. Nós vimos aqui o capítulo de número 47 de Ezequiel, aonde o anjo vai na frente medindo. Quem lembra disso? As águas estão no tornozelo, daqui a pouco está no joelho, daqui a pouco está no lombo, e daqui a pouco tem que atravessar a nado. E em todas as etapas o anjo foi na frente. Então a mudança de nível era com a segurança. Pode vir, está dando no tornozelo. Pode vir, é seguro, as águas estão no joelho. Pode vir, as águas, elas estão no lombo. Então, nós, como filhos de Deus, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que têm temor. Então, nossos passos são guiados pelo Espírito de Deus, e os nossos passos são guiados também pelos anjos de Deus. Por isso que Deus, quando falou para Moisés, Moisés, pode ir, porque eu já enviei o anjo na frente, adiante de vós. Ou seja, Moisés podia sair dali com a segurança.
Moisés foi um pouco categórico ao ponto de dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita que eu saia daqui. Ou seja, ele foi bem categórico, ele quis muito mais do que o anjo. Ele quis a presença de Deus. Mas a mudança de nível era com segurança. Amém? Nós falamos aqui a semana passada, é interessante a gente comentar novamente, Josué capítulo 1, quando Deus chega para Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, porque tu farás esse povo herdar. É a terra que eu jurei aos teus pais que daria. Então, Josué estava... Você pode ver que a geração mudou. Já não era mais a geração de Abraão que tinha recebido a promessa, já não era mais a geração de Moisés, já não era mais a geração de José, de Jacó, de Isaac, que foram os patriarcas da fé. Essa geração já tinha passado, mas a palavra de Deus continuava. Então Deus chegou e falou: Josué, como eu jurei aos teus pais que daria. Ele já estava mais ou menos eu não vou afirmar aqui, mas vamos colocar por baixo umas 10 gerações na frente no mínimo. Então 10 gerações, ou 7, ou 8, não importa. Ou seja, gerações na frente, Deus estava dizendo: ainda está de pé a minha palavra. Então, Josué, você vai possuir a terra que eu jurei aos teus pais que daria. Ou seja, ele estava dando sequência ao que foi falado lá atrás com os pais. Vai ser assim com os nossos filhos. Amém? Eles vão dar sequência ao que nós começamos, ao que Deus falou conosco, ao que Deus liberou para a nossa vida. Eles vão dar sequência. Tem pessoas que estão com medo do futuro por causa da influência política, da influência dos doutrinadores, por causa da influência dos... como fala? Me fugiu a palavra agora. Da influência dos ativistas, que tem de tudo qualquer lado. Os nossos filhos não serão reféns deles, porque os nossos filhos já têm uma direção, uma palavra que não cai por terra porque foi uma geração embora. A Bíblia diz que uma geração se vem, outra geração se vai, mas o poder de Deus e a soberania de Deus permanece para sempre. Então é sobre esta palavra que nós cremos e vivemos. E quando a gente muda de nível, a gente muda com segurança. E Deus falou para Josué: olha só, Josué, agora está contigo, você está indo para um outro nível, agora você está saindo do nível de um homem que só apoiava. Agora você vai ser um homem que vai receber apoio, porque é assim, irmão. Uma hora a gente apoia, outra hora a gente é apoiado. E Josué passou por tudo isso. E a Bíblia diz que Deus falou para ele: mas assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, Deus falou: eu não mudo, eu continuo sendo com as pessoas no propósito. Então Josué, ele mudou de nível com segurança. Então cada nível que nós mudamos, cada passo que nós damos, diga comigo, nós temos a segurança e a garantia do Deus que nós cremos. Como que o Senhor Jesus, o nosso principal modelo e exemplo, venceu quando foi tentado? Está escrito. Então o está escrito precisa ser um exemplo também na nossa boca. Essa tentação que você passa, está escrito: e em minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito. Ah, pastor, o Velho Testamento é coisa que a gente não deve muito considerar, os religiosos, né? Mas quando Jesus falou assim: está escrito, nem só de pão
viverá o homem, não tinha Novo Testamento. O Testamento veio depois do Novo Testamento, estava escondido no Velho, né? E no Novo, o Velho é manifestado. Então não tinha Novo Testamento. Então tudo que Jesus falou está escrito, nem só de pão viverá o homem, estava no Velho. E funciona, irmão. Porque para nós não existe negócio de Velho Testamento e Novo Testamento. Para nós existe palavra de Deus. Amém? É isso daí que nós estamos vivendo. Para nós existe palavra de Deus. Então quando Deus ele chega e fala: Josué, levanta-te pois agora, porque tu farás esse povo herdar. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei até que haja cumprido o que eu tenho dito. Deus estava dizendo para ele: você vai mudar de nível com a minha garantia. O que é importante a gente mudar de nível? O que nos faz mudar de nível? Entendimento, irmão. Essa semana até coloquei no grupo, não sei se vocês viram, o testemunho de uma pessoa, ela não é nem da igreja, mas eu enviei para ela o vídeo do Escola do Perdão. E ela diz: pastor, foi para mim libertador, porque eu consegui perdoar uma pessoa da família que me maltratava. Ela mudou de nível, irmão. Ela deixou a mágoa para trás. O que fez isso? O entendimento que a palavra de Deus trouxe para ela. Então, cada experiência que nós temos com o Espírito Santo, cada experiência que temos com Deus, até mesmo quando nós mesmos erramos, e nós temos um entendimento em relação ao nosso próprio erro, e a gente vai para o arrependimento. Por que a gente vai para o arrependimento? Porque o arrependimento é coisa daqueles que mudaram de nível, que não querem mais aceitar viver uma vida de escravidão, porque nós mudamos de nível. Nosso nível não é mais de escravo, nosso nível é nível de filho. E hoje eu quero compartilhar uma coisa interessante, o Salmo 119, versículo 11 e 12, quando Davi ele diz assim: guardei a tua palavra, Salmo 119, versículos 11 e 12. Vamos ler isso, para a gente poder ajudar aqui o nosso entendimento. 119, 12. 11 e 12. Vejam isso. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por que ele escondeu a palavra dentro do coração? Porque a palavra é o tesouro, irmão. Ela tem que ser escondida, porque o diabo ele quer roubá-la. O Senhor Jesus ele diz assim: o reino de Deus é comparado a um homem que achou um tesouro numa terra. E pelo gozo daquele tesouro, ele esconde o tesouro, e depois ele vai e vende tudo que tem, e pelo gozo do tesouro, ele compra toda aquela propriedade. Irmão, nada importava para aquele cara, aquele monte de terra era indiferente para ele. O que era importante para ele? O tesouro. Então, quando Davi ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a palavra está guardada dentro do nosso coração, nós temos maturidade espiritual para lidar com situações que nos levam a pecar. Quem entendeu isso? Agora, por que o Davi ele tinha essa preocupação? É importante a gente ter a preocupação, porque quando nós estamos em outro nível, a gente dá prioridade para a palavra. Dê prioridade para a palavra. E esconda ela dentro do teu coração, porque a palavra é um tesouro. A palavra é um tesouro que precisa ser guardado dentro do nosso coração.
Versículo 12, vejam isso. Bendito és tu, Senhor, ensina-nos os teus estatutos. Então ele tinha a palavra e ele queria mais. Eu vou repetir. Ele tinha a palavra, mas ele queria mais. E por que ele queria mais? Porque ele sabia que a palavra de Deus era a fonte de fortaleza dele. Então esse é o entendimento que nós precisamos de ter. Se eu guardar a palavra, eu vou evitar problemas. Por isso que a Bíblia diz assim: guarda as minhas palavras e escreve-os na tábua do teu coração. A palavra, ela por que Deus ele manda no sentido, o Espírito Santo usando, o escritor diz, escreve-o na tábua do teu coração. Porque a palavra de Deus, ela evita problemas emocionais, familiares. A palavra de Deus evita problemas profissionais e etc. A palavra é um refúgio. Então, quando nós estamos no nível, a gente consegue fazer isso. A mudança de nível que Deus nos proporciona nos ajuda a tomar decisões sábias. Observe para você ver, irmão, a importância de você mudar de nível. Números, capítulo de número 13, versículo 20. Nós vamos ler o Números, capítulo 13, a partir do versículo 16. Vamos lá. Números, capítulo 13, a partir do versículo 16 até o 20. Você vai ver por que nós precisamos de mudar de nível. Vejam isso. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra, espiar aquela terra. A Oséias, filho de Num, a Oséias, filho de Num. Moisés chamou a Josué, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: sube por aqui para o outro lado do sul e sube a montanha e vede que a terra que terra é, e o povo que nela habita, se o povo é fraco, forte ou fraco, se eles são poucos ou se são muitos, e como a terra é, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se arraiais ou em fortalezas. E também como é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Interessante que, quando eles foram espiar a terra, eles tiveram muitas missões. Eles não foram lá só ver. Eles foram ver se o povo era fraco, se o povo era forte, se eram arraiais ou eram fortalezas. Eles foram ver se a terra era fértil ou se a terra era estéril, se tinha árvores ou se não tinha. E falou: e tome do fruto. Então eles foram com missões. Quando a Bíblia diz que eles trouxeram os ombros, a Bíblia diz que eles foram espiar a terra e eles trouxeram os cachos, quem lembra disso? Nos ombros, de tão carregado que era. Era uma bênção tão grande que eles trouxeram os cachos nos ombros. Pessoal, a terra produzia mesmo. Mas eles não trouxeram estas terras, esses frutos, para mostrar, porque queriam mostrar, nossa, isso aqui é de lá. Não. Eles trouxeram porque Moisés falou: tomai do fruto e trazei-nos. Então eles estavam debaixo de uma palavra. Eles estavam debaixo de uma orientação de Deus. Quando eles foram espiar a terra, eles tiveram problemas? Sim. Os homens da terra queriam matá-los. Mas eles estavam debaixo de um propósito. Quando você está debaixo de um propósito,
tem perseguição. E a perseguição existe, e muitas vezes aquela perseguição é um ataque maligno para que a gente desanime. Mas nós não vamos desanimar. Por que não vamos desanimar? Porque nós estamos mudando de nível com propósito. A mudança de nível, tudo isso que vocês estão lendo aqui, foram lá, espiem a terra, fazia parte da mudança de nível. E eles estavam com uma palavra. Nesta ocasião aqui, o Josué ainda era um servo. Como que a luta ia matar um cara que tinha um propósito de ser o sucessor de Moisés? Não tem como, irmão. Porque a ideia do diabo nunca ela vai sobressair ao propósito de Deus. Olha a luta que esses caras passam, quando eles entram para espiar a terra, eles são perseguidos e quase são mortos. Mas por que eles não são mortos? Ah, por causa da prostituta. Não. Foi por causa de Deus. Que usou a prostituta Raabe para acolher. Irmão, não é por causa dos homens, é por causa de Deus que usa os homens. Ele quer nos usar, irmãos. Diga, Deus vai me usar. Eu creio nisso. Então, Deus vai nos usar. Agora, quando você muda de nível, você entende que é uma mudança de nível. Você passa por cima de muitas coisas. Vejam isso aqui no versículo de baixo. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebrom, e estavam ali Ainã, Senzai, Teumai, filhos de Anak, Hermon, e foi edificada, Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois foram até o vale. Que versículo que está aí, Lívia? 23. Hã? 23 já? Espera aí. Já está no 23? É Números 13? Versículo 23. Já passou isso aí? Então vamos lá. Olha lá. E depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs e figos. Então agora estavam trazendo os frutos nos ombros, na vara, mas esse fruto que eles estavam trazendo não é porque eles queriam mostrar, é porque eles estavam debaixo de uma direção profética. Traga do fruto. Só que quando ele chega com toda esta história, com toda essa situação, eles mostram para a pessoa o resultado, que realmente a palavra de Deus é poderosa e verdadeira, porque eles estavam fazendo colheitas daquilo que Deus havia dito. Mesmo assim, irmão, eles desanimaram. Os caras foram espiar a terra e viram a terra, mas mesmo assim eles desanimaram. Por quê? Porque se você não estiver pronto para ir para o próximo nível, você desanima. Para ir para o próximo nível tem que ter ânimo. Para ir para o próximo nível tem que perseverar. Não tem como ir para o próximo nível quebrando etapas. Não tem como eu me batizar nas águas sem se arrepender. Porque senão vai ser só banho. Ou seja, a etapa não pode ser quebrada. Tem que ser passo a passo, caminhando com entendimento. É por isso que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele vai orientar a respeito do ministério, ele fala assim, que o obreiro não pode ser neófito. O que é neófito? É aquele que é novo convertido. Como que o endemoniado de Gadareno poderia se tornar um discípulo?
andar com Jesus no mesmo nível que os discípulos, se ele era um neófito, acabara de ter sido liberto dos demônios. Não tinha como. Então Jesus falou, faz o seguinte, vai crescendo aqui no seu território, na sua região, vai falando daquilo que eu fiz na tua vida por aqui. Ou seja, Jesus estava preparando ele para um outro nível. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender isso. E aqui a gente vê, irmãos, que o que as pessoas veem não vão levá-las para o próximo nível. Pessoas que viveram grandes milagres aqui na nossa igreja, muitos deles nem aqui não vêm mais. E alguns, graças a Deus, estão em outro lugar, sendo cuidados, fazendo parte do reino. E outros estão fora do reino. Porque não é um milagre que faz a pessoa permanecer. Não é o que ela vê ou ouve que faz ela permanecer. O que faz ela permanecer é o entendimento para ir para o próximo nível. A história vocês já conhecem. E os homens começam a pregar o desânimo. Os homens não. 10, eram 12. 10 começam a pregar o desânimo. Tem gigante, tem os filhos de Anak, tem dificuldade, eles são fortes. Nós somos diante dele como se fôssemos gafanhotos. Eles estavam se vendo como gafanhotos. Josué e Caleb, vocês já conhecem, mandou todo mundo se calar. Calem. A Bíblia diz que o povo pessoal quis voltar para o Egito e chorou a noite toda e disseram, levantemos um capitão, um líder e voltemos para o Egito. Irmãos, eles acabaram de ver o resultado. Olha aqui, gente, a palavra é verdadeira. Olha aqui o fruto. Mas, irmão, ver não leva as pessoas para o próximo nível. O que leva as pessoas para o próximo nível é o crer. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos viver por vista, porque até coisas boas não é capaz de te levar para o próximo nível. Olha aqui, irmãos, os homens trouxeram sobre os seus ombros, lá o ramo de vide, trouxeram uvas, trouxeram cachos, eles trouxeram nos ombros em vara, e trouxeram romãs, e trouxeram figos, aqueles cachos, que você não encontra nem em feira, nem no mercadão você não encontra. Tudo coisa boa. Tudo de alto nível. Você quer as frutas que você olha e você fala, poxa, que maravilha. Eles viram tudo isso, mas viver não foi suficiente para levá-los para o próximo nível. Então, aquilo que nós vemos não é suficiente para levar para o próximo nível. O que cremos nos leva para o próximo nível. Porque o que cremos passa por cima dos gigantes. O que cremos passa por cima, pessoal, do desânimo dos outros. O que cremos passa por cima de tudo isso. O que cremos supera. Josué e Caleb mandou todo mundo se calar. E disseram, subamos animosamente e possuamos a terra que nos dá o Senhor teu Deus. O entendimento deles levou eles para o próximo nível. E os que murmuraram não mudaram de nível. Mesmo tendo visto tudo isso daqui, não mudaram de nível, por isso que a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, vivemos por fé, porque é o que cremos que nos leva para o próximo nível. Tem um monte de coisa, pessoal, que diante dos nossos olhos nos desanima ou nos alegra. Mas não é suficiente para nos levar para o próximo nível. Quem pode nos levar para o próximo nível é o que cremos. E em quem cremos. Amém? Quem entendeu isso? O Senhor Deus, depois de tudo isso, a gente pega 1 Coríntios 10:10, quando a Bíblia diz assim, não murmureis. Por quê? Os vossos antepassados entregaram a herança dele na mão do destruidor. Olha o que eles fizeram, eles entregaram a herança na mão do destruidor. E a murmuração foi a ponte que o diabo precisava para roubar a bênção deles. Eu vou repetir. A murmuração foi a ponte que o diabo precisava para ter acesso à bênção deles.
A murmuração, esse tá meio ruim, viu, ministro? Vem aqui. A murmuração, ela roubou a bênção, a murmuração roubou a bênção deles. Diga, a murmuração impede pessoas de mudar de nível. Muito bem. Olha que interessante, 2 Coríntios 5,17, eu vou comentar, aonde a Bíblia Sagrada diz assim: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mudança de nível. Mudança de nível. As coisas velhas se passaram e fez tudo novo. O diabo quer te acusar por um pecado que você cometeu há 30 anos atrás. Você tem que dizer para ele: epa, acabou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu já estou em outro nível. Eu não estou mais vivendo o nível da acusação. Quem entendeu? Mudança de nível. Alguém te magoa. Às vezes o diabo quer trazer uma lembrança lá do passado de alguém que te magoou, de alguém que te fez uma maldade, e aquilo quer brotar uma raiva dentro de você. Você fala: não, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu mudei de nível. Olha aqui esse testemunho da irmã que contou que conseguiu liberar perdão para um pessoal lá da família. Ela mudou de nível. Não estava mais no nível da mágoa, não, irmãos. Não, acabou isso aí. Estou em outro nível. Meu nível mudou. Glória a Deus. Por que nós temos falado esses 2 domingos sobre a mudança de nível? Eu não sei porquê, mas Deus mandou dizer. Ele não é o Senhor nosso? Nós não somos suas ovelhas? As ovelhas são guiadas pela palavra dele? Pronto. Ele tá nos preparando para algo. De repente, nos mudando, dando entendimento para a gente mudar de nível, para a gente tomar posse de algo maior. Às vezes nos mudando de nível para a gente lidar com conversinhas. Mudança de nível para a gente poder ter facilidade para lidar com religiosos, com perseguições. Mudando de nível. Amém, gente? Deus é bom. 1 Coríntios, versículo, eu quero ler isso aqui com você. 1 Coríntios 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, 16. O livro sagrado, ele diz assim, vamos ler. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha que interessante, quem conheceu a mente de Deus para poder dar instrução para ele? Quem é que consegue instruir Deus e dizer para ele como ele tem que fazer, para onde ele tem que ir? Ninguém. Mas olha o privilégio que nós temos. Olha o apóstolo Paulo dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Ele falou: nós não podemos instruí-lo, mas através da instrução dele, nós podemos ter a mente dele. A tua mente, a minha mente, nós que somos instruídos por ele, nós temos uma mente formada por ele. O nosso nível é diferente dos religiosos. E quem está falando isso aqui é um cara que outrora tinha uma mente religiosa, uma mente de perseguição, uma mente de chamar a igreja de Deus de seita. Era um cara que queria matar o povo que servia a Deus, ferir o corpo. Agora ele tinha a mente de Cristo, não tinha mais uma mente religiosa. Ele mudou de nível. Então nós temos a mente de Cristo. Quando Cristo nos instrui, nós passamos a ter a mente dele. Pastor, mas como assim ter a mente de Cristo? É porque você recebe a instrução dele, a palavra dele guardada dentro do teu coração. Amém?
Vem comigo rapidinho. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 1. Gostei da irmã, ela trouxe isso aqui, ela falou, pastor, eu trouxe isso aqui para você evangelizar. Trouxe para mim, evangeliza. Falei, beleza, deixa aqui para mim. Eu falei para você pegou pouco também? Não, só para o senhor só. Eu dei risada. Muito engraçado. Ai, meu Deus do céu. Vejam isso daqui, gente. Capítulo Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Falou, pessoal, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: vocês estão em outro nível. E no nível que vocês estão, não tem mais condenação. Ele falou assim, vocês estão num outro nível e vocês precisam lidar com isso. Não tem mais condenação para os que estão em Cristo. Mas aí ele faz o seguinte, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele falou o seguinte, quem está em Cristo não tem condenação quando ele anda no Espírito. Se ele andar na carne, ele vai ter problema, mesmo estando em Cristo. Mas se ele estiver em Cristo e andar no Espírito, não vai ter condenação para ele. Outro nível. Por isso que nós precisamos andar em Espírito. Por isso que Jesus falou para o Nicodemos, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Jesus quis dizer o seguinte, você está indo para um outro nível. E esse nível é um nível de autoridade, esse nível é um nível de você exercer autoridade, nível de autoridade e ir para exercer autoridade. Nicodemos aceitou Cristo. Ele falou assim, eu reconheço que que tudo que o Senhor faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Jesus falou o seguinte, mas você precisa mudar de nível. Tem pessoas que creem em Deus, irmão, mas não é suficiente. A gente precisa mudar de nível, a gente precisa andar com ele. A gente precisa ser instruído por ele e não querer instruí-lo. Já viu aquelas pessoas, por que Deus não fez assim? Porque se Deus fizesse assim... Às vezes já aconteceu com a gente também, esse tipo de coisa. Por que Deus não fez assim? Ou às vezes nós perguntamos, né? Por que Deus não fez assim? Porque aí quando a gente tem o entendimento, a gente entende. Ele não fez assim porque ele não quis fazer assim. Porque ele faz do jeito que ele quer, porque ele é nosso Deus e não nosso empregado. Amém, pessoal? Então Deus está chamando a gente para dar um passo para frente. Um passo maior. Tem pessoas, irmãos, que ela está na igreja há 30 anos, até hoje, não é dizimista. Ela não mudou, ela não cresceu. Ainda é serva do dinheiro, não serva de Deus. Ela tem dó de colocar os tributos do reino no reino. Ela tem dó de investir em você. O avarento, ele não investe em você, ele pensa nele. Ele não investe em você. Todos aqui são produtos um do outro. Nós somos membros individuais um dos outros. Muda de nível, irmão. Você tem a mente de Cristo, não queira instruí-lo. Ah, eu sou contra, irmão. A Bíblia diz, quem pode instruí-lo? Não, mas eu não concordo. Você agora quer instruir Deus? Não, você tem que ser instruído por Ele para ter a mente dele, e aí ele vai te levando para um outro nível. Nós já saímos do nível dos avarentos, irmãos. Nós já saímos do nível dos bêbados. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós já saímos da era dos bandidos. A Bíblia diz, aquele que rouba, não roube mais, porque nós já saímos desse nível.
A Bíblia diz, aquele que mentia não minta mais, porque o diabo ele é o pai da mentira. Nós já mudamos de nível. Nós não trabalhamos mais com esse tipo de ferramenta maligna, porque nós temos a mente de Cristo. Então, olha a instrução do apóstolo Paulo, pessoal, se você andar no Espírito, você não tem condenação. Você vai ter luta, mas você não vai ter condenação. Em Cristo não tem condenação. Ele diz mais, só para a gente terminar, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, lê comigo, lei do Espírito de vida. Diga, tem a lei dos homens, a lei do pecado. Diga, mas não é nessa lei que eu ando, é a lei do Espírito de vida. Tem a lei da gravidade, tem a lei dos homens, mas tem a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida são leis que regem no mundo espiritual que cremos. E tem hora, pessoal, que é esta lei aqui, ó, do Espírito que vai prevalecer. Mas só pode prevalecer na vida dos que creem. A lei do Espírito de vida em Cristo. Olha isso, irmão. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo falou o seguinte, tem um monte de lei, mas a lei do Espírito de vida é superior. Irmão, é esta lei que vai libertar você, prosperar você, libertar sua família. É esta lei que vai te trazer entendimento e é esta lei que vai te levar para um outro nível. As pessoas não vão entender, mas como isso aconteceu? Deixa eu enrolar aqui. Está querendo fugir do meu pescoço. Aliás, eu não tenho pescoço, né? Mas acho que é por isso. Fala, não estou vendo o pescoço aí. Então, gente, agora você já sabe que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela muda os territórios. A lei do Espírito. Olha a lei do Espírito. Já estou terminando aqui. Está vindo um homem ali, ele crê. Atos 8. Vamos ler isso? Já estou terminando, mas quando eu começo a ler, gente, o negócio não termina nunca. Mas eu quero ler isso daqui porque... Atos 8, versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu gosto disso. Vamos ler. Pode passar mais uma, ministro. Mais um. Pode passar. Vamos lá. Adianta aí para mim. Isso. É aqui. Qual é o versículo? Versículo 5. Atos 8, versículo 5 adiante. A igreja estava vivendo um momento de perseguição e de luta, porque eles estavam vindo do enterro de Estevão. Não é isso? Eles foram enterrar Estevão, é isso, gente? Não é isso, ô mensageiro? Enterrar Estevão. Estavam procurando os homens de Deus para matar eles. Se alguém pensa que fazer obra de Deus é glamour, irmão, está lascado. Porque os homens de Deus do passado foram decapitados, crucificados, cortados no meio, jogados no fogo, jogados na cova dos leões. Alguns Deus ele permitiu, foi lá e deu livramento. Outros Deus permitiu que morresse, então, e a gente sabe que às vezes Ele quer a gente no paraíso mesmo. Então Ele não nos faz descer da cruz, nos leva para o paraíso. Vou comentar alguma coisa aqui a partir desse versículo 5, então. É isso, né, 25? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviram e viam sinais que ele fazia.
Interessante que o Filipe, apesar de ser um discípulo, um apóstolo propriamente, ele é pouco trabalhado, inclusive por nós, os pregadores. Não é verdade? A gente fala do Paulo, do João, do Pedro, né? Falamos de tanta gente, mas o Filipe ele era um homem de Deus com tanta magnitude, com tanta ousadia, tanto quanto. E ele estava nesse nível aqui, porque um dia ele aceitou o chamado de Deus, irmão, para ir para um outro nível. Diga comigo, não tem como ir para o outro nível sem renúncia. O dia que Jesus chamou Pedro para ser um discípulo foi o dia que ele mais teve que renunciar. Foi o dia que a empresa dele mais prosperou. 2 barcos lotados. Pedro ia lá, pescava, voltava. Ele falava, hoje a pesca foi boa, peguei 500 quilos de peixe. Mas aquele dia, ele lotou o dele e lotou o outro. E Jesus falou, Pedro, deixa tudo isso aí e vem para cá. Diga, mudança de nível exigiu dele renúncia. Só que agora, irmão, como pescador, ele não tinha esta autoridade. Enéas, Jesus Cristo dá saúde. Como pescador ele não tinha, mas como apóstolo, ele disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta do teu leito. E Enéas ficou curado. Como pescador, ele não podia chegar para aquele homem da Porta Formosa e dizer, levanta e anda. Como pescador, ele não podia, pessoal, ressuscitar uma mulher que ele ressuscitou, chamada Dorcas. Quem lembra dessa mulher? A Dorcas. Ele ressuscitou uma mulher. Como pescador, ele não podia passar com a sombra dele e os doentes ficarem curados. Mas porque ele aceitou ir para um outro nível. Ele foi uma bênção e fez os outros também serem uma bênção. Então Deus está nos levando para um outro nível, para nós fazer com que outras pessoas também venham para o nosso nível. Não está bom, irmão. Deus quer dar mais. Tem coisa que você acha que você já sabe, mas Ele quer te levar para um outro nível. Vamos concluir aqui. Então Filipe estava fazendo a obra de Deus e o povo acreditava, porque ele fazia sinais e maravilhas. Deus fazia através dele. Pode passar. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, e clamando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Olha que coisa boa, irmão. Filipe chegou naquela cidade e o poder de Deus chegou com ele. Os coxos eram curados. Acontecia muitas coisas para a glória de Deus. Irmão, tem gente que às vezes Deus não permite que o coxo fique curado em muitos lugares, porque a glória vai ser dos homens. Sabia disso? Eu rebento, meu. Olha, eu oro mesmo, hein? Comigo é assim. Os paralíticos levantam, comigo é assim. É para o homem. É para Deus a glória. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera na cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é grande em virtude de Deus. Volta, ministro, por favor. Este é a grande virtude de Deus. Eu sabia que tinha lido errado.
Então, pessoal, Simão mágico, todo mundo se curvava diante dele. O pessoal falava, cara, esse cara é top, velho. E todo mundo se colocava diante dele, grandes e pequenos. O que ele fazia impactava pessoas, mas no nível pessoal da terra. Felipe chegou naquele lugar para levar o povo para o nível de Deus. E qual foi a estratégia que o Espírito de Deus, qual foi a estratégia que Deus estava usando Felipe naquela terra para levar o povo para um outro nível? Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele nos promove, ele nos leva para um outro nível. Lembra de Davi, que nós falamos aqui? Para Deus promover Davi de pastor de ovelhas a rei, Deus levou o profeta lá para ungí-lo. E quando o profeta ungiu, ele foi cheio do Espírito Santo. Porque para exercer o que ele precisava exercer, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então a Bíblia diz aqui, pode passar. E atendiam-no, porque desde muito tempo, os havia iludido com as artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, os que pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e se batizavam tanto homens quanto mulheres, até o próprio Simão, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então, pessoal, o homem era um personagem grande, todo mundo, era um cara mágico. Filipe chegou apresentando o reino. Ele começou a crer. E ele creu e foi batizado. Por que o Simão, que era um mágico, iludia as pessoas, agora estava crendo e foi batizado? Porque foi chegado a ele o evangelho para mudá-lo de nível. E o homem de Deus, irmão, ministra a palavra sobre a vida dele de uma forma tão grande. E o Espírito Santo então começa a entrar naquele lugar. A falta de entendimento de Simão, depois ele oferece dinheiro para ter o Espírito Santo. Não, eu quero ter isso daí, esse poder. Aí o homem de Deus orienta, ele diz assim, você pensa que o reino de Deus pode ser conquistado por dinheiro? O teu dinheiro seja para a tua perdição. E então você vê que o Simão, ele se arrepende do que ele fez. Por quê? Porque ele estava indo para um outro nível. E para ir para um outro nível, ele creu. Para ir para um outro nível, ele precisava do Espírito de Deus. Mais para frente, o apóstolo, o Filipe, ele vai e ele encontra um eunuco que estava vindo. Ele encontra o eunuco que estava vindo, voltando para casa, lendo o livro do profeta Isaías, ele não entendia. Repita comigo, ele cria em Deus, ele cria no livro, mas não entendia. Irmão, quem não entende não vai para outro nível. Ele não entendia. O homem de Deus, o Espírito de Deus falou, junta-te àquela carruagem, corre lá. Ele encostou na carruagem, o Espírito de Deus levou ele lá, para levar o eunuco do nível de religioso para o nível de filho. E o homem de Deus perguntou, você entende o que você lê? Ele falou, como eu vou entender se ninguém me explica? E a Bíblia diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Velho Testamento. Ah, não, Velho Testamento, eu estou fora. Velho Testamento, isso aí já passou, isso aí é tempo da lei. Irmão, esquece a lei. Entenda que tem a lei do Espírito de vida em Cristo. A lei do Espírito de vida em Cristo, ela não anula princípios. Amém, gente? Só para a gente concluir.
E Felipe perguntou, você entende? Ele falou, como que eu vou entender se ninguém me explica? Felipe explicou para ele. E a Bíblia diz que ele creu e foi batizado. Então ele saiu do nível de alguém que só cria. Ele saiu do nível de alguém que só era religioso, para sair do nível de religioso para o nível de filho. O que levou ele a mudar de nível? Entendimento. Filipe explicou para ele, entendeu, e ele creu. Diga, quando eu entendo, eu creio certo. Amém. Pode fechar a Bíblia. É isso daí. É mudança de nível. Quando eu entendo, eu creio certo. Amém? Pessoal que está em casa, compartilhe a live. Foi uma honra ter você também no nosso culto online. Compartilhe, vai ser uma grande bênção para você. Que Deus possa te abençoar. Se você ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, você tem a oportunidade agora de semear no reino de Deus, semear no próximo, abençoar pessoas. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Até o nosso próximo culto.